ministração de hoje, temos como objetivo falar sobre a lâmina. Tá? Nesse primeiro momento, então, eu tenho a lâmina tireoide, que é essa que está mostrando aí. O nome dela é LM, o nome é tireoide, mostrando funções normais. Tireoide mostrando funções normais, assim está descrita. Seu nome e numeração LM043. LM043. Então, agora eu vou falar sobre a lâmina, descrever a lâmina da tireoide, como o nome já diz, mostrando as funções normais, para que, no segundo momento, eu vou mostrar os slides do PowerPoint, onde a gente vai ver, veremos alterações relacionadas à tireoide. Lembre que na semana passada trabalhamos com hipófise e as fases hormonais relacionadas à hipófise. A gente tem aqui uma glândula, então, que é estimulada pela secreção da hipófise, que a gente tem como exemplo aí o TSH, tá? E pode induzir, então, hiperfuncionamento da glândula ou hipofuncionamento. Alterações que a gente conhece como o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo. Tá? Nessa glândula aqui, que é um fragmento de uma glândula do rato, que mostra para a gente toda a similaridade igual se tem no ser humano, a gente observa então a presença da cápsula fibrosa no seu perímetro, tá? A presença da cápsula fibrosa, e a gente observa também, vamos colocar aqui, tá, pessoal, para mexendo. A gente observa também a parte do parênquima da glândula. Glândula tireoide, ela é então considerada endócrina. Por quê? Ela secreta hormônios. Então, se ela secreta hormônios, seu despejo, a sua secreção é dentro de vasos sanguíneos. A glândula ela é rica em vasos capilares. Obviamente, porque são os vasos mais fáceis e rápidos de captarem essa secreção que envolve os hormônios T3 e T4. Então, essa glândula trabalha sob estímulo do TSH e que apresenta como componente do seu parênquima, lembre que toda glândula tem um componente de parênquima e um componente formado por estroma. Parênquima, parte funcional, estroma, aquilo que sustenta. O parênquima da glândula é o que? O folículo. Então, o folículo tireoidiano é o que produz os hormônios T3 e T4, trabalhando sempre com a matéria-prima, o substrato chamado tireoglobulina. Então, essa tireoglobulina é o que capta os iodetos e acaba configurando esses iodetos em T3 e T4. Então, a gente tem a cápsula fibrosa passando por fora, né, como eu disse, na periferia, e essa cápsula emite para o interior da tireoide septos fibrosos. Então, existem formações lobulares dentro dessa tireoide. Em cápsula fibrosa emite fibras para o interior da glândula tireoidiana, formando divisões, ou seja, compartimentos fechados, que dividem, então, essa glândula interiormente em septos fibrosos, dividido por septos fibrosos, dividido em lóbulos. Então, existem vários lóbulos tireoidianos. E dentro desses lóbulos tireoidianos, eu tenho a presença de inúmeros folículos tireoidianos. Então, septos fibrosos, dentro dos septos, lóbulos tireoidianos formados por quê? Por folículos tireoidianos. Então, é muito simples o raciocínio. Se eu tenho folículos tireoidianos, qual é o nome da célula que forma o meu folículo? Célula folicular. Célula folicular. Então, é a célula folicular, que já a gente vai ver mais de perto, vou classificar como que ela é, qual o princípio que a compõe, que, digo mais uma vez, ela capta o iodeto no material chamado colóide e converte depois, ou seja, traz esse iodeto para o citoplasma
converte esses iopetos captados, depois secretando o quê? Os hormônios T3 e T4. Então, ela capta, essa célula folicular, capta do meio extracelular, que é do coloide, já eu mostro para vocês o que é, e aí devolve, converte esses hormônios T3 e T4, tá, jogando onde? Para a corrente sanguínea. O material coloide, ele é sempre localizado dentro de um folículo. Numa visão como essa, novamente, pegando o folículo, esse daqui é um folículo. Dentro do folículo, esse material coloide aqui. O coloide é um material gelatinoso, geleificado, como que é. E ali dentro, a gente tem um substrato, como eu disse muitas vezes. Célula folicular forma um folículo. E existe uma célula que está fora do folículo. Então, quando é fora, é parafolicular. Essa célula parafolicular, ela tem um outro nome, por conta do hormônio produzido, célula C. C vem de quê? De calcitocina, não calcitonina, né? Calcitocina. Lembre, então, que a calcitocina, ela inibe o sequestro, a reabsorção do cálcio dos ossos. Por quê? Pega esse cálcio, então leva para a corrente sanguínea. E a calcitocina faz esse processo de inibição desse sequestro do cálcio nos ossos. Então, pessoal, há um melhoramento, que é isso que a gente está vendo, observação de 4 vezes, aumento de 4 vezes, é isso que a gente vê na glândula tireoidiana. Para eu ver, então, detalhes mais apurados com relação à célula folicular, célula C, o coloide, eu preciso aproximar, então, esse alcance agora para 10 vezes. Então, ao alcance de 10 vezes, a gente observa já agora os folículos com melhor detalhe, uma melhor observação. Você vê a presença de lóbulos tireoidianos, a presença do septo fibroso aqui nessa localização. Qual a importância do septo fibroso? Só mandar fibra colágeno? Não. Perceba que os septos fibrosos são vascularizados. Levam para as partes mais internas da glândula vasos sanguíneos. A glândula ela tem que ser densamente vascularizada. O que eu disse? Por conta da liberação hormonal necessária. Aqui a gente tem, então, vários folículos que variam de tamanho, mas o que a gente pode dizer? Que essa variação de tamanho, ela segue um padrão. Ela não é tão discrepante. Eu tenho folículos tão pequenos e folículos tão grandes. Ela segue mais um padrão universal, uniforme. Tá? Agora, por que eu peço para que atentem a esse detalhe? Os folículos, seguindo o padrão de tamanho, a gente tem uma tireoide em normalidade. Quando eu tenho, daqui a pouco, antes de partir para a apresentação dos slides, vocês vão perceber que existem patologias em que eu tenho microfolículos e macrofolículos. Já quero vocês verem que existe essa alteração. Então, os folículos, eles apresentam tamanhos maiores, menores, mas seguem um padrão mais linear, uniforme, como a gente observa na imagem. Trazendo agora para o alcance final, uma área interessante aqui. Então, nesse alcance, pessoal, 40 vezes, alcance final, e já está partindo mais no final da lâmina, né, encerramento da lâmina, perceba, folículo, 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 vários folículos. O que forma o folículo? O seu perímetro, o revestimento de epitélio. A célula folicular, ela tem uma configuração epitelial. Epitélio simples puro. Epitélio simples puro. Então, quem é que forma o folículo com as células foliculares? Qual a composição tecidual da célula folicular? Epitélio simples puro. Essa
é a configuração de uma célula folicular, de uma glândula tireoidiana em normalidade. Por quê? Em estados de hiperfunção, aquilo que a gente tem como hipertireoidismo, essa glândula, essa célula folicular, ela aumenta a sua altura. Agora, por que ela aumenta a sua altura? Para captar mais iodeto. Captando mais iodeto, ela forma mais o quê? Mais hormônios tireoidianos. A partir do momento que essa célula, que esse folículo, ele pertence a uma glândula tireoidiana em hipofunção, aquilo que a gente conhece como hipotireoidismo, o que acontece com a célula? Como ela não necessita, não consegue, não capta tanto iodeto, o que ela faz? Ela diminui a sua altura. Diminuindo a sua altura, ela capta menos iodeto, ela converte menos hormônios, então a glândula tireoidiana entra em estado de hipofunção. Então veja, em estado normal, epitélio simples fluido. Em estado hiperfuncional, epitélio simples cilíndrico. Em estado hipofuncional, epitélio simples pavimentoso. Preciso repetir? Então vamos lá. O que a gente está vendo aqui? Glândula em funcionamento normal, função normal. Epitélio simples público. Hiperfuncionamento, hipertireoidismo. Epitélio simples cilíndrico. A célula ganha altura. Tem mais contato com o material colóide. Epitélio simples pavimentoso. Glândula tireoidiana em hipofunção, hipotireoidismo. Então, essas são as configurações das células foliculares. E entre os folículos tireoidianos, o que a gente fala, fora do folículo tireoidiano, a chamada célula parafolicular, onde que ela se encontra? Aqui nesse espaço é o colóide. Aqui é o colóide. Aqui a célula folicular e aqui a célula folicular. Entre os folículos, nessa área, células com citoplasma e também um núcleo com uma coloração mais pálida, estas células são as células C. Estas células são as células parafoliculares. Aqui nesse caso, célula C, célula parafolicular. Perceba que a célula C tem duas características. Ela não pertence ao folículo, ela fica do lado de fora do folículo. Ela tem um núcleo citoplasma mais pálido, mais apagado. Temos aqui, por quê? Folículo, uma zona interfolicular, entre folículos. Aqui também, parafolicular, célula C. Por quê? Entre dois folículos. Aqui também. Célula C também. Pode ver que o citoplasma é mais claro, o núcleo é mais claro, mais apagado. E sempre entre folículos. Gente, tireoide é mamão com açúcar. É muito fácil. O que é mais difícil hoje, é agora, na hora que eu vou chegar agora, que eu vou descrever os adenocarcinomas, os adenomas, enfim, relacionados às patologias tireoidianas. Tá? Mudem para o arquivo agora. Por exemplo, se tiver uma seta apontada para o centro da célula folicular, eu deveria responder. Se estiver perguntando, por exemplo, o que se trata? Se trata de uma célula folicular ou de um colóide em si? O que seria a resposta dela? O colóide é dentro do folículo. E a célula C, a folicular, é fora. Então a localização é diferente. Não, eu digo em relação ao folículo em si. O que tem? Em relação ao colóide. É só a mesma coisa, basicamente. O colóide é sempre dentro do folículo. Aqui eu coloquei aqui, ó. Essa é uma glândula tireoidiana com função normal. Você observa os lóbulos, os septos fibrosos. Então, lóbulo. Folículo.
no folículo, formando as células foliculares. Dentro do que é? Epistério. Tá? Então, pessoal, entrando na apresentação, coloquei mais uma imagem histológica de glândula tireoidiana em normalidade, só para ratificar aquilo que eu acabei de dizer. Dar ênfase, mostrar novamente, corroborar o que eu estou querendo dizer. Pessoal, observe então que aqui a gente tem folículos num padrão de tamanho, num padrão, né, de normalidade. Aquilo que eu disse para vocês. Por quê? Nós vamos entrar em operações que mostram a presença de macro e microfolículos. Dando uma olhada então, veja aqui, ó, vários folículos com tamanho semelhante. Material coloide, bem visível. Tá? Por que tem essa cor rosa? Porque ele é uma gelatina, ele é gelificado, como eu disse antes. E ali tem o substrato para a formação dos hormônios, que a gente tem com as moléculas de ioveto. E aí, passando agora para as alterações patológicas, chegamos na doença do bócio. Antigamente descrita como doença do cretinismo, muito comum sei lá, 30, 40 anos atrás, em regiões do Nordeste, onde as pessoas tinham privação de uma alimentação adequada, e que nessa alimentação inadequada tinha ausência muito grande de quem? De iodo. Então, na alimentação, o sal de cozinha é obrigatório que você tenha iodo, para que se não desenvolva a doença do bócio nodular, a doença do cretinismo. E essa doença, ela tem como característica o aumento volumétrico exponencial da glândula tireoidiana. Já vou chegar ao porquê desse aumento exponencial. Visto que não se trata de uma neoplasia, não se trata de uma neoplasia nem benigna e nem maligna. Ela é uma doença inflamatória crônica que provoca um aumento volumétrico expansivo da glândula tireoidiana. Então, esse bócio ele pode ser classificado como difuso, pequenos nódulos espalhados de forma aleatória, ou ele pode ser multinodular, com nódulos de maior tamanho espalhados pela asa de borboleta ali, que forma a glândula tireoidiana. É uma doença, como eu disse, que não se trata de um anel. A ausência do iodo, do iodeto, dentro da tireoide, provoca esse crescimento. Agora, por que a glândula ela hipertrofia e ela hiperplasia as suas células? Por que ela aumenta o seu tamanho? Já que não é uma neoplasia. Tá? Por quê? Porque a deficiência do iodo na glândula tireoidiana provoca então o quê? A glândula ela acaba crescendo para tentar suprir, tá? a não suficiência desse iodo. Então, para captar mais iodo que estiver circulante, aquilo que tiver aquele pouquinho, aquela glândula ela tenta crescer na tentativa de suprir essa quantidade que não é suficiente. Pessoal, interessante aqui, muita gente pensa que por não ter o iodo suficiente, essa glândula crescendo, a pessoa teria qual estado de funcionamento da glândula? Hiper ou hipo? Muita gente pensa que é o quê? É o hipo. Por quê? Porque o iodo ele é insuficiente, a quantidade do iodo. Só que o bócio, na grande maioria deles, a pessoa sabe o que ela é eutireica. O que significa isso? Ela não é nem hiper, nem hipo. Ela tem o seu padrão, ela tem os hormônios tireoidianos em normalidade. Agora, quem que se sacrificou para que se tivesse esses hormônios em sua normalidade? A glândula, ela expandiu, ela cresceu para que se captasse mais iodo e captando iodo mantivesse os níveis hormonais suficientes para o metabolismo da pessoa. Então, fica aqui
aqui a afirmação que eu vou falar novamente. Tá? A doença do bócio, ela não significa obrigatoriamente que a pessoa ela está em estado de hipofusão ou hipotireoidismo. A pessoa pode ter os níveis hormonais normais, mas para que isso tenha ocorrido, a glândula ela teve o seu aumento também. Claro que quando chega em estados maiores, que eu vi imagens daqui a pouco, o caso é cirúrgico. Daí a necessidade de suplementação hormonal, porque tirando a glândula, fazendo a recepção da glândula, a pessoa tem que fazer a redução hormonal para que tenha uma vida equilibrada com os hormônios equilibrados. Gente, quando há então uma necessidade de se verificar a função da tireoide, você pode fazer pesquisas hormonais, T3, T4, tá? É importante que você saiba qual é o que realmente importa numa contagem hormonal. Você avalia, sim, o TSH, o T3, T4, mas qual é o que te importa mais para avaliar o estado metabólico dessa pessoa? Não T3 ou T4? T4, exatamente. E para a gente ver então como que é o funcionamento dessa glândula, é feita uma captação, tá? Uma captação por cintilografia, em que a glândula, tendo o seu metabolismo alto, ou seja, ela em grande funcionamento, a gente tem as captações em estado quente. Se tem um funcionamento mais baixo, um metabolismo mais baixo, produz menos hormônios, o que a gente tem? Uma captação mais fria. Então, existem estados aqui, ó, captação aumentada, mais relacionada ao hipertireoidismo. Captação diminuída, hipertireoidismo. Estado metabólico da própria glândula. E aqui a captação normal. Aí a gente vê aqui, no caso, no bócio, tá, crescimento muito elevado dessa glândula tireoidiana, já tem falado sobre muito tempo, né, aqui na aula, sobre essa patologia. Tratamento aqui, recepção cirúrgica, não adianta agora fazer então reposição de iodo, tratar com medicação, essa glândula ela não atrofia, ela não volta ao seu estado de normalidade. E aí é necessário então a reposição hormonal. E esse bócio glandular, como a gente observa, apresenta vários nódulos. Lembre que o nódulo é o quê? O que é o nódulo na definição da patologia geral? O que é uma formação ocular? Tá? Nódulo é uma lesão circunscrita de aspecto sólido para cima de 5 milímetros. Então você vê várias lesões redondas, circunferenciais, e que entre esses espaços, entre os nódulos, o que a gente tem? A passagem de quê? Fibras cefalocitrose. Então, pessoal, a palpação, o que você pode sentir? Os nódulos, formação nodular, e entre os nódulos, regiões que você palpa, você tem uma região fibrosa. O aspecto, a sensação é borracha, aspecto borrachoide. E o que faz a glândula crescer? É só o nódulo? Não, você vai observar que é também a produção de quê? Fibras colágenas, a formação dos cefalocitrose. O processo inflamatório que a glândula passa provoca o quê? Crescimento elevado de fibras colágenas. Por isso que o bócio tem esse crescimento tão elevado. Essa imagem que está apontada na tela, é uma imagem referente ao folículo tireoideano em normalidade. Porque as demais alterações, são imagens referentes às alterações do bócio. Novamente, célula folicular, células foliculares. Coloide, coloide. Então, em normalidade, coloração coloide, em normalidade, a formação das células foliculares, tudo o que a gente já trabalhou na aula. Aí agora, eu apresento para vocês as alterações relacionadas à tireoide, ao bócio. Tá? Pessoal, lembra que eu disse
macro e microfolículo? Veja, macro e micro. O que a gente tem? Uma disparidade muito grande relacionada ao tamanho dos folículos. A gente perde aquele tamanho uniforme dos folículos. Então, esse bócio aqui, a gente tem na imagem da direita a patologia, na imagem da esquerda, o que a gente tem? A tireoide em normalidade. São duas imagens com efeito comparativo do estado rígido e do estado alterado. Lá no topo da tela, a presença de quê? De septos fibrosos, espessamento fibroso, do septo fibroso, a variação no tamanho dos folículos, que a gente determina como macro e micro, e a presença também de infiltrado inflamatório. Esses núcleos em azul, infiltrados inflamatórios crônicos. Quando eu cito que há a presença de infiltrado inflamatório crônico, o que a gente tem? Linfócitos e plasmócitos. É uma doença crônica, né? Então, a presença de infiltrados de linfócitos B e plasmócitos. Agora, aproximando mais as imagens, os septos fibrosos, as traves fibrosas que passam entre os nódulos. Tá? Porque aqui é um nódulo e aqui é uma trave fibrosa. Aqui embaixo, concorda comigo? Aqui é um outro nódulo. Então, os folículos tiroidianos, os macro e os micros, eles pertencem a quem? Aos nódulos. Vou voltar na imagem, só para explicar isso aqui para vocês. Na imagem macroscópica. Isso daqui. Vocês concordam comigo que os macro e os microfolículos estão aqui, ó? Aqui. E que é nessa área que eu tenho a presença da trave fibrosa, do septo fibroso. Vou voltar lá para a imagem que eu estava antes. Aqui, ó. Aqui é um nódulo, aqui é outro nódulo e aqui é aquela passagem da trave fibrosa. Então, o espessamento fibroso elevado que a gente observa. E nessas áreas de traves fibrosas, o que a gente tem? Infiltrados inflamatórios. Você tem presença também do quê? Dos microfolículos, dos macrofolículos. Novamente citando as alterações de tamanho, a variação do tamanho dos folículos, células inflamatórias crônicas, infiltrado inflamatório crônico, passando por aqui. Espessamento fibroso entre os folículos, material coloide, por algumas vezes, sofrendo uma retração, ou seja, diminuição do volume desse coloide, apresentado aí também na tela, alteração do volume do coloide. E aqui a gente pode ver um macro e um microfolículo. Nesse alcance, eu quero mostrar para vocês uma alteração que a gente viu na lâmina, como que era a configuração do folículo, e aqui a gente vai perceber que esse folículo ele está alterado. Quem tem a imagem no iPad, no poderia junto, né, computador, ok. Perceba que esse folículo, aqui ó, a altura dele, a célula do folículo, ela não é cúbica. A célula não é cúbica. Você diria, junto comigo, que é um epitélio simples, parentoso, é uma célula achatada, perceba aí. Então a gente tem variação na altura dos folículos, sim, mas a gente entra numa segunda variação relacionada ao folículo. E teria variação na altura das células foliculares. Tá? Bom, saindo da patologia do bócio, como eu disse, ela não é uma neoplasia, ela é uma alteração inflamatória, processo inflamatório crônico. A gente entra agora então no anel benigno. O nome diz adenoma. Eu falei isso na semana passada e volto a falar novamente. Quando a neoplasia tem o termo adenoma separado, o que nós temos? O anel benigno relacionado aqui a uma. Tá? A gente pode ver depois o adenocarcinoma. Aí uma neoplasia maligna relacionada a uma. Então aqui, pessoal, nós temos o anel benigno.
E estudando, vocês viram de uma forma geral, as NEOs, quando eu quero classificar como benigna, quais as características que nós temos? NEO tem o quê? Formação de uma cápsula fibrosa, crescimento das células endoplasmicas lento, restrito ao local, não disseminado, ou seja, não metastático. E aí a gente tem algo que impede essa metastização, que seria o quê? As neoplasias benignas, normalmente, elas são o quê? Encapsuladas. Dificulta o seu crescimento, ou seja, é mais lento e não dissemina via, por exemplo, sangue, via linfa e assim por diante. Então aqui, nessa anel, nesse adenoma, nós poderemos, a palpação, encontrar neste paciente uma tireoide com um nódulo único, single, solitário, uma única formação nodular, a palpação. Característica dele: assintomático, não doloroso, consistência fibrosa. Agora, por que ele é fibroso na sua periferia, na sua sensibilidade? Né? Você vai sentir isso. Porque ele tem uma cápsula fibrosa. Ele tem um envolvimento fibroso, que delimita essa anel em limites muito rígidos. Muito rígidos. Tá? Então, partindo agora para a apresentação da patologia em si. O nódulo tireoidiano com a neoplasia se apresenta nesse limite aqui. Nesse limite. Ah, e que tecido que é esse? Isso aqui pertence ao quê? A tireoide, pertence. Só que, pessoal, falei isso na semana passada e volto a repetir. As neoplasias benignas crescem lentamente, mas elas crescem. E qual a tendência dela provocar nos tecidos ou órgãos vizinhos? Compressão. Normalmente, quando os tecidos ou órgãos vizinhos sofrem compressão, o que eles fazem? Eles atrofiam. Então, para alguém crescer, alguém tem que diminuir. E assim é na vida, assim é nas relações. O que é certo? Todo tá? Então, aqui a gente tem um tumor, organel benigna, que cresce lentamente. E a periferia desse tumor é formada por tireoide remanescente, ou seja, tireoide em normalidade, acaba sofrendo atrofia. A tireoide peritumoral, ou seja, na periferia do tumor. Nesse recorte aqui do lado da direita, da nossa direita, o adenoma propriamente dito, e aqui a presença da cápsula fibrosa. Então, o adenoma aqui apresentado é um adenoma folicular. Agora, por que ele tem esse nome folicular? Porque o padrão dele é de formação de folículos, sem o tal do pleomorfismo. E por que no adenoma, que é o adenoma benigna, não há presença de pleomorfismo? Porque o pleomorfismo está presente nas neoplasias malignas. Aquelas alterações como alteração da relação do citoplasma, como também o hipercromatismo nuclear, as mitoses atípicas, também chamadas de mitoses exatas. O que a gente tem aqui é o quê? Uma neoplasia benigna que imita a celularidade normal de um folículo tireoidiano. Tá? Seguindo em frente. Então veja, o padrão aqui é de formação folicular. Você vê folículos ainda preservados com material coloide no seu interior. As células foliculares devidamente apresentadas aqui. Então, nesse adenoma folicular, eu tenho dois padrões, pessoal, a serem vistos, a serem estudados. De maior tamanho, que apresenta maior consistência, concentração, é o padrão folicular. O nome já diz, quer dizer que nessa área, a neoplasia benigna é formada por folículos. A tendência é que, viajando, passeando pela lâmina, eu vou encontrar uma outra área, um outro padrão, chamado padrão sólido. O
que acontece então com o padrão sólido, que ainda vou chegar nas imagens? Eu tenho aqui um folículo. A partir do momento que o folículo ele vai atrofiando e vai fechando, o que acontece com as suas células? Formam uma massa celular. Por isso que é chamado de padrão sólido, ou uma parede de células. Não tem folículo e não tem material colóide. A gente vai identificar esse diagrama nos próximos slides. Vejam, os folículos estão diminuindo de tamanho e o material colóide está desaparecendo. A partir do momento que essas células fecharem o lumen do folículo, o que eu vou ter então agora? Um padrão sólido. Uma massa de células sem pleomorfismo, porque eu já expliquei que é uma neoplasia benigna. Chegamos no padrão sólido. O sólido ficou para trás da figura ali, desconfigurou. Gente, viram que o folículo ele desapareceu juntamente com a quelconoide? E o que nós temos aqui são o quê? São as células pertencentes a esse folículo. Por isso que é denominado como padrão sólido, porque uma massa de células benignas. E agora? O adenoma, propriamente dito, o adenoma folicular, a cápsula fibrosa, e para comparar agora, o remanescente tireoidiano próximo a esse adenoma. Vocês concordam comigo que os folículos tireoidianos aqui estão desaparecendo? Lembre do preenchimento folicular, do colóide, tudo. O que a gente tem? Folículos em atrofia, por conta da pressão de quem? Do tumor. Então, pessoal, a gente tem ali como características essas que eu acabei de citar, tá? Benigna, isolada, única, então um nódulo único. Apresenta metástase? Não, o tumor ele é o quê? Restrito àquele local. Quem faz essa restrição? Cápsula fibrosa. Não há alteração maligna celular. Né? Agora a gente entra numa outra neoplasia, só que essa aqui é maligna. Conseguiu entender por que ela é maligna? Porque ela tem o carcinoma. Tá? Então, deixa de ser uma benigna, mas ainda continua sendo relacionada a outra. E o nome diz aqui que ele é folicular. Então, qual é o padrão histológico apresentado nesse tumor? Folículos. Aí a gente vai olhar agora aqui. Alguns folículos tireoidianos preservados, mas você vê que na parte da neoplasia maligna, boa parte dos folículos desapareceram e eu vejo uma massa celular muito grande nessa área. Veja a coloração, a intensidade, a diferença de cor entre a neoplasia e a tireoide remanescente, ou seja, rígida saudável. Novamente, o tumor cresce aqui? Cresce, só que de maneira mais rápida. Mesmo ele sendo maligno, o adenocarcinoma folicular, ele pode apresentar o quê? Cápsula fibrosa. Vou repetir o que eu acabei de falar, porque é interessante. Normalmente a gente estuda as não malignas. O que as não malignas são? Ausentes de cápsula fibrosa. Por isso, crescimento rápido, grandes chances de metástase. Aqui a gente tem uma neomaligna, mas ela é o quê? Encapsulada. Isso quer dizer que não metastiza? Metastiza, só que numa menor proporção. Aqui a gente tem, então, fazendo aquele efeito comparativo com a neoperina citada previamente, teremos compressão na tireoide remanescente? Novamente teremos. Consequentemente, atrofia. Comparação da tireoide normal, ou seja, seus folículos, comparação da tireoide com a neoplasia maligna. Veja a formação de massa sólida tumoral. Os folículos tireoidianos se tornaram neoplásicos, com alterações como, por exemplo, vou citar para vocês,
Ao observar a célula folicular que se apresenta malignizável, ela terá a seguinte característica: a célula folicular maligna, neoplásica maligna, cromatina grosseira e salpicada. Cromatina grosseira e salpicada. Gente, o que é salpicada? É como se você pegasse o pincel, tá? Você pegasse o pincel, um balde de tinta, você pega esse pincel que você joga na parede, a tinta que está molhada. Você não vai passar o pincel na parede. Você joga. Na hora que você joga, se for comigo que essa parede vai ficar salpicada, cheia de pingos, o núcleo dessas células malignas apresentarão uma cromatina com vários pontos. Essa é a alteração maligna encontrada nas células foliculares do adenocarcinoma padrão folicular. Aqui a gente tem, então, evoluindo, tem um ponto interessante aqui no gráfico. Pessoal, vocês já viram esse procedimento de pintar a margem de uma lesão neoplásica com um quilo uma tinta? Deixa eu explicar para vocês o que acontece nesse caso. Quando o médico, o oncologista, o cirurgião, ele faz a ressecção de um tumor, ele pode fazer dois tipos de biópsia. Já ouviram falar da biópsia incisional e a excisional? Isso depende do quê? Do tamanho do tumor. Se é um tamanho de tumor menor que 1 centímetro, o que ele pode fazer? Ele remove com mais segurança de 1 centímetro das laterais e a profundidade. Porque a gente sabe que se for uma neoplasia maligna, o que a neomaligna faz? Ela tem capacidade infiltrativa. Enraiza. Vai ganhando profundidade e lateralidade. A biópsia excisional, ela faz o que? A biópsia excisional você tira com a mais segurança, a excisional você tira um pedaço da lesão, um fragmento da lesão, um fragmento do tecido normal. Para quê? Para que o patologista no laboratório ele faça a descrição, ele tenha um efeito comparativo do que é alterado e do que é o normal. Mas o que eu quero dizer? Como que o patologista vai ter referência onde é o bordo da lesão? Para ver se esse bordo da lesão está comprometido. Qual a importância, numa ressecção de um tumor, saber se o bordo está comprometido? Se eu olho aqui na lâmina, a tinta onde pinta o lado de fora da lesão, eu consigo saber se o paciente ficou livre do tumor. Conseguiram entender o que eu quis dizer? Se o bordo aqui, eu avalio o bordo, essa tireoide aqui, ó, que foi resseccionada, para avaliar essa lesão neoplásica. Se eu olho aqui, a tinta está pegando por aqui, vocês concordam comigo que essa parte mais externa do fragmento cirúrgico da lesão que você tirou? Se eu vejo que só tem tecido normal, o que eu posso dizer? A cirurgia foi feita com sucesso. O paciente, o que eu fiz? Eu retirei todo o tumor do paciente. Agora, se eu chego aqui e vejo que tem célula neoplásica passando por aqui, nessa área, o que eu posso dizer? Se o bordo está comprometido, quer dizer que tem lesão remanescente no paciente. Então, o intuito, o objetivo de se pintar por os bordos de um fragmento, uma lesão resseccionada, é isso. Identificar se ficou um remanescente neoplásico no paciente. Concordam comigo que essa cirurgia aqui, ela foi bem feita no intuito de tirar todo o tumor? Porque além de tirar parte do tumor, foi tirado também o quê? Tecido rígido, saudável. O bordo não está comprometido. E agora, identificando aqui, ó, característica de folículos tireoidianos normais, oncolóide semifolicular, e o folículo tireoidiano neoplásico, onde eu vou entrar naquelas características, a cromatina grosseira e salpicada. Vamos chegar mais para frente. Então vamos lá. Adenocarcinoma folicular, então veja vários folículos com variação de tamanho. E quando eu aproximo aqui, qual é a característica dessa célula neoplásica maligna aqui do adenocarcinoma folicular? A cromatina. O que é a cromatina? Observe, ela é toda pontilhada.
entra naqueles dois adjetivos que eu disse: grosseira e salpicada, ou seja, como se fossem espinhos. Tá? Então, esse é o tipo específico, essa alteração específica da ação folicular neoplásica maligna do adenocarcinoma folicular. Aí qual o primeiro minuto? Porque esse folículo diminui, né? E aqui, pessoal, para mostrar para vocês, mesmo sendo encapsulado, quer dizer que esse tumor não vai metastizar, observe aí um processo de invasão de um broto de células neoplásicas, em formato de cabeça de cogumelo, né? Vocês estão vendo que essas células neoplásicas estão passando pela cápsula fibrosa e poderão ganhar a circulação sanguínea ou linfática, ou seja, disseminar no local neoplásico. E aí vai para fígado, ossos, pulmão, tireoide. E aqui novamente, ó, cápsula fibrosa, tireoide remanescente, então o tumor vai ganhando seu caminho. E por onde ele pode proliferar? Por vasos linfáticos, por exemplo. Olha aqui as células tumorais. Então, além de proliferar, também pode metastizar. Saúde. Entramos na última entidade maligna, tá? Das não malignas, naquela outra da aula. E aqui, pessoal, eu vou passar algumas dicas com relação aos adenocarcinomas. Tá? Então, veja, a gente viu no primeiro momento das NEL o adenoma, relacionado com a benigna, o folicular, que agora é recente visto, maligno, e a gente entra nesse terceiro agora, que é o segundo maligno. Então, de 3 neoplasias, uma benigna e 2 malignas. O nome diz papilífero. E aqui fica uma dica para vocês que eu acho que é importante, para não confundir com a prova. Você pensa, o adenocarcinoma folicular, porque o padrão histológico dessa neoplasia é de folículos. Tá bom, correto, do raciocínio. Agora, quando a gente vê papilífero, né, escrito de papilífero, o que você pensa? Ah, formato de papila. Você sabe o que é o formato de uma papila? Vou te dar um exemplo simples, vamos lá. O folículo, ele é redondo. Aí você pensa o seguinte, o folículo, quando ele é redondo, ele sofre um achatamento e vai fazer isso aqui. Então, a partir do momento que ele fica alongado, ele tem o formato de uma papila. Então, existem as papilas iguais, quando você olha na língua, a papila lingual é assim, papila. Tá? Então, pessoal, o que vai acontecer? O folículo, ele deixa de ser circunferencial, ele vai se tornar o quê? Alongado. Vocês vão ver nas imagens. Só que aqui fica uma dica ouro para vocês. O adenocarcinoma é papilífero, quer dizer que ele é composto somente por papilas neoplásicas? Não. Ele tem as duas formas. Papilar e também o quê? Folicular. Obviamente, quem é que predomina? Papilar. E mais para frente, eu vou chegar ali em alterações celulares neoplásicas, e vou mostrar isso para vocês, que estes sim justificam o adenocarcinoma papilífero. Ou seja, características patognomônicas dessa neoplasia. Todo mundo aqui sabe o que é patognomônico. Sabe? Aquilo foi visto, determinado, determina uma coisa. Certo? Encontrado somente naquela coisa. Então vamos lá, seguindo em frente. O que são as papilas, pessoal? Aqui, ó, isso aqui é uma papila. Isso aqui é uma papila, isso aqui é uma papila, isso aqui é uma papila. Vocês concordam comigo que o folículo, ele achatou, ele se alongou? Tá? Existe a cápsula fibrosa? Aqui, ó. Aqui está a cápsula fibrosa. Então, novamente temos uma anel maligna, e essa anel maligna apresenta a sua cápsula. Mas na imagem, quem é um pouco mais detalhista conseguiu identificar e ver que existe o quê?
uma disseminação de papilas neoplásicas desse tumor. Viram que existe ali uma ramificação papilar fora da cápsula epitelial? Aqui, ó. E aqui, remanescentes tireoidianos, lá no teto, no ponto esquerdo. Observando melhor, o que é a papila? Ó, célula folicular, células foliculares, olha o coloide dentro aqui, ó. Então, é aquele exemplo que eu dei para vocês. É como se eu pegasse uma bola e achatasse essa bola. A célula celular. E dentro, coloide. Dentro do coloide. Se você abrir isso daqui, isso aqui forma uma bola. Forma um folículo. Seguindo em frente. Lembra das alterações que eu disse para vocês, celulares que justificam, determinam que não tem um carcinoma papílico? Primeira delas, núcleo claro em vítreo fosco. As células foliculares apresentam uma alteração paleomônica, esta determinada como núcleo claro em vítreo fosco. Então, só apresenta em qual vazia? No papilito. Então, essas células foliculares, aqui, núcleo claro em vítreo fosco, no interior, material coloide. Outras alterações. Fenda na membrana nuclear. A membrana do núcleo, ela faz o quê? Ela invagina, ela vai para dentro. Então, quando ela invagina, ela se encontra, o que ela faz? Ela forma essa fenda. Por quê? Ela se dobra. Então, a linha de dobra se apresenta ali. Então, primeira alteração, núcleo claro de fosco, a segunda, fenda na membrana nuclear. De quem? Da célula folicular maligna. Seguindo em frente, outra alteração encontrada, corpos psamatoses. Corpos psamatoses, que são o quê? Calcificações distróficas nos folículos. Corpos psamatosos, calcificações distróficas nos folículos tireoidianos neoplásmicos. Posso passar, gente? Tranquilo? E aqui fica a minha justificativa que eu disse para vocês. Não se apeguem ao termo papilar. O tumor é somente de formato papilar. Aquilo que eu disse para vocês. Eu posso encontrar padrão folicular desse tumor? Pode. Observe no centro da tela, aqui, ó, folículos tireoidianos neoplásicos. Folículos tireoidianos neoplásicos. Então, quem determina, se apeguem àquelas características que eu acabei de citar. Núcleos claros em vítreo fosco, fendas na membrana nuclear, corpos psamatosos. Foram esses que eu disse? Os corpos psamatosos. Tá? Esse aqui que eu já estou mostrando. É esse aqui, ó. Então, são folículos tireoidianos, material colóide. Mas o neoplásico está aqui. É esse aqui. Esse aqui é o neoplásico. Esse aqui ainda é remanescente. O que é o... o corpo psamatoso, pode mostrar de novo, por favor? Claro, aqui, ó. Tá, perfeito. Ele é mais escurinho. Outra repetição daquilo que eu disse, dos núcleos claros e vítreo fosco, das células foliculares, observe o folículo e o coloide. Tá? E agora, eu faço o seguinte questionamento para vocês. Lembra que eu falei da pintura? Lembra? Então, de acordo com o que a gente trabalhou hoje, na aula de hoje, avalie essa imagem, veja o bordo pintado por pintura e diga para mim. Pessoal, é somente sim ou não. Tá? É que nem grávida, ou não tá. O bordo está comprometido? Sim ou não? Sim. Sim, exatamente. Observe que aqui existem folículos tireoidianos, sim, mas veja que a neoplasia está próxima do bordo. O que será necessário fazer? Refazer a cirurgia, porque ficou um remanescente neoplásico
no paciente. Então, essa é a importância da pintura, da tinta no quilo, nas biópsias que envolvem principalmente neoplasias malignas. Olhando mais de perto, então, corroborando aquilo que a gente justificou. E novamente, pessoal, a diferença entre tireoide remanescente normal e a neoplasia com o adenocarcinoma papilífero. Claro, que é o padrão predominante da neoplasia, mas que eu mostrei para vocês que não é o único, porque pode ser também o quê? Folicular. É isso, pessoal. Só repetição que já vem trabalhando e gratidão. Beleza?